Hoje eu quero falar sobre eu estava lá. Sabe, vocês já viram situações, lugares, coisas que acontecem e você pensa assim, uau, como é que deve ter sido quando quem estava lá viu isso de perto acontecer? Quem aqui já esteve lá em alguma coisa que foi muito uau? Você já teve alguma vez? E aí você pode falar, você foi num jogo, na final da Copa do Mundo. Está certo que não era do Brasil, ganhou, mas foi na abertura, né? Então você nem sabia que o Brasil não ia ganhar ainda, então eu estava todo animado, né? Estava na abertura da Copa do Mundo, uau! O Edu pode falar assim, eu estava lá, quando alguém vê aquilo na televisão, fala, eu estava lá. Eu fico imaginando, pessoas que são da minha idade passaram por tantas transformações desse mundo e tanta coisa uau aconteceu assim no mundo. Tem uma das coisas que eu fico imaginando, se eu tivesse lá, como deve ter sido tremendo, foi o dia da derrubada do Muro de Berlim. Tem jovens que nem estudaram isso na escola, não faz nem ideia do que eu estou falando. Mas o que foi essa derrubada desse muro? A Alemanha Oriental era separada da Ocidental. Uma era comunista, a outra não. E quando surgiu o comunismo em uma, construíram uma muralha e famílias foram separadas. Famílias que estavam um num lado, outro do outro, ficaram anos sem poder se ver, porque quem estava no Oriental não podia sair, quem estava ali não podia entrar. E no dia que caiu a divisão da Alemanha, ali a gente viu retratado na televisão, famílias se encontrando, se abraçando. Quem viu isso na televisão? A gente não estava lá, mas viu na televisão. Você não tinha nem nascido ainda, mas a gente viu. A nossa geração viu algumas transformações, algumas coisas muito uau. E eu fico imaginando, já pensou se a gente estivesse lá? Mas quando a gente olha também para algumas coisas da Bíblia, né? Você imagina, você, ali, tá certo que por um lado eu queria estar lá, por outro, bem que eu não queria não. Mas para ver o momento, né? Se fosse que nem o Superbook, quem já assistiu o Superbook aqui? Que as crianças são transladadas para o lugar lá, aí seria legal, né? Porque só vai naquela parte boa do Superbook e depois volta. É uma história de quadrinhos que as crianças são transladadas para alguns momentos da Bíblia, assim. Mas imagina a hora que Moisés põe o cajado dele lá no Mar Vermelho, aquilo se abre, o pessoal passa em terra seca, e daqui a pouco, quando eles terminam de passar, o povo que estava perseguindo ele, simplesmente o mar fecha. Já pensou vocês? Uau! Já pensou você ver isso de perto? Você está ali vivenciando algumas coisas? Tem muitas coisas, irmãos, que a gente só ouve falar. Só ouve falar. E fala assim, puxa vida, foi tudo isso. Eu vejo alguns congressos, algumas coisas, que nem um acampamento de jovens. Quem estava lá no acampamento de jovens? O acampamento desse ano foi uau, não foi? Quem estava lá foi uau. Que tremendo aquilo que aconteceu. Foi um derramar, um mover do Espírito. Eu estou enganada? Pelo menos os relatos que eu recebi foi isso. Eu fiquei só um pouquinho lá. Mas os jovens que participaram, e aí você que participou, quando alguém fala, porque aconteceu essa cura, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, a pessoa fala assim, eu estava lá, eu vi, eu participei, eu vivenciei esse momento. Poxa, todo mundo com o rosto, aquela palavra, aquela coisa, eu estava lá, eu estava lá. Sabe, irmãos, nós às vezes perdemos tanto, porque nós não estamos lá. Na hora que vai acontecer uma coisa. Imagina você
quando Jesus, Atos, lá no livro de Atos, Jesus se preparando para subir aos céus, os discípulos lá junto com ele, os fiéis, né? Porque tinha muitos que já tinham demandado, tá bom, Jesus está aí, que bênção, né? Ele está aí, que legal. Mas aqueles que foram acompanhando Jesus todo o tempo, chega a hora, isso está em Atos 1, isso que eu estou contando para você. Chega aquela hora que Jesus começa a dar as últimas instruções. Você vê isso no final de Lucas e o começo de Atos. Os dois livros, eles falam do mesmo momento, tá? Só que em abordagens diferentes. É como se os dois se entrelaçassem. E ali, Jesus começa a dar orientações para eles, para os seus discípulos. O problema de quem vem na igreja e fala assim, não foi tão bom hoje. O problema é seu ou o problema é da igreja? Ou quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem para a sala de oração, gastar tempo na presença de Deus. Quem tem sede, vem sexta-feira, orar. Quem tem sede, vai para a célula receber. Quem tem sede, vem para os cultos. Quem tem sede, vai para a convenção e para de argumentos. Mas vai com o corpo, com a alma e com o espírito. Vai com tudo. Não vai de qualquer jeito. Vai com desejo. Vai com sede. Em Ezequiel 47, tem a passagem que fala, que é bem conhecida, do rio de Deus, né? Ezequiel estava tendo uma visão, e naquela visão, ele era levado a ver do trono, do templo de Deus, saía do altar uma água, e aquela água começava a formar um rio, e ele foi levado para conhecer esse rio. E esse rio, num primeiro momento, ele era levado e a água batia nos seus tornozelos. E aí ele andava um pouco mais e a água batia nos joelhos. Depois ele andava um pouco mais e a água batia nas cinturas. E aí ele andava um pouco mais e aquele rio era tão caudaloso que só podia se passar a nado. A presença de Deus é um rio de águas vivas, o qual nós devemos desejar mergulhar nele. Mergulhar nele. Sabe, quando a gente não está acostumado, num primeiro momento é difícil a gente mergulhar no rio. A gente não sabe direito como que isso acontece. Mas nós precisamos desejar. Desejar. Sabe como que a gente deve chegar numa convenção, no culto? A gente deve chegar despido de nós mesmos. Retirado todo orgulho, toda arrogância, todo o nosso conhecimento. Apóstolo Paulo, que era um dos maiores eruditos, que aprendeu aos pés dos mestres mestres que tinham naquela época, Gamaliel. Paulo, que tinha um conhecimento acima de quase todos que andaram com Jesus, ele começa e fala, eu reputo isso por nada diante daquilo que eu tenho no meu Jesus. Ele jogou todo aquele conhecimento aos pés de Jesus e falou, eu quero que o meu conhecimento agora passe pela cruz e que esse conhecimento venha através daquilo que Jesus quer me ensinar. Pega tudo que você conheceu, passa pelo crivo da palavra de Deus. Um dia eu falei isso para um professor meu, de psicologia comportamental. Imagina como ele ficou feliz de me ouvir falando aquilo. Eles não gostavam muito de ter uma pastora na classe, naquela época que eu me formei. Era muito estranho para eles. Hoje já está mais comum. Sabe, queridos, pega todo o teu conhecimento e mergulha nesse rio. Enquanto a gente cantava hoje, aquele que ele cresça, que eu diminua. E também veio logo depois daquela palavra, daquela música que fala que todo orgulho caiu ao chão. E eu começava, Senhor, aonde é a humildade e aonde é a confiança? E Jesus começava a me falar que a humildade é eu saber que eu nada sou
Mas a firmeza e a ousadia vêm de saber que aquele que está em mim é poderoso. Mas aquilo que é meu não vale nada. Aquilo que é dele é poderoso. E é isso que Deus quer para nós. Irmão, você está entendendo aonde que eu acho que... Eu acho não. Meu coração queima de ver essa igreja chegando. Eu não quero que essa igreja cresça por crescer. Eu não quero que ela enche. Eu quero que a manifestação do Espírito seja tão genuína na vida de cada um de nós. Que essa manifestação genuína atraia outras pessoas para a salvação genuína. Genuína. E irmãos, eu hoje, como sua pastora e como uma profeta dessa igreja, te convoco a estar na convenção. E que você faça o possível e o impossível para estar sexta e sábado. Como a Marina falava hoje, não seja ponderado, não é ponderado, não? Moderado, mas não seja assim, esse moderação é só na sua postura de não falar besteira, tá, gente? Essa moderação é boa. Mas moderado não seja assim, tá bom, eu já vou sábado, né? Bastante. Seja intenso com Deus. O avivamento vai vir para aqueles que são intensos com o Senhor. Aqueles que chegam diante, pode subir o pessoal do louvor aqui. Aqueles que chegam diante de Deus, aqueles que chegam diante do Pai. E começam a adorar intensamente. Aqueles que leem a Bíblia com sede de conhecer a palavra. Aqueles que querem ler livros que enriqueçam, aqueles que querem conhecer mais de Jesus, aqueles que esperam por um culto, aqueles que esperam por um momento de se prostrar na presença de Deus e estão ali pouco ligando para quem está aí, se está vendo eu ficar de joelho, se não está, ajoelha mesmo diante de Deus. Aqueles que desejam que estruturas antigas da sua vida sejam quebradas, que todo orgulho, todo pecado que ainda possa existir seja quebrado, seja tirado, que quer ser transformado pelo Espírito Santo. Oh, irmãos, seja chacoalhado pelo Espírito aonde você está. Sai da mesmice. Para de olhar para as coisas de uma forma natural, de uma forma mesquinha para Deus. Seja abundante para o Senhor. Mergulhe nos rios do Senhor. Mergulhe com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Mergulhe, mergulhe. Tenha sede. Tenha sede de Deus. Deseje essa presença santa. Domine seus pensamentos de crítica. Eles são cochichos do inferno dentro de você e você não está percebendo. Porque quando vem uma crítica, você perde tudo que é bom. Você olha uma coisinha que você não gostou e você perde tudo que o Espírito quer fazer. Tenha humildade de saber que você não sabe nada. Eu não sei nada. Provavelmente eu sou a menor entre vocês aqui. A mais incapacitada. Mas quando o Espírito de Deus vem. Porque se tirar o Espírito de Deus de mim, irmão, sobra nada não, viu? Sobra muito pouco. E o que sobra talvez fosse para jogar fora. O Senhor quer trazer isso dentro de você. Ele quer, como a Marina trouxe hoje, te dar uma vida abundante. Abundante dele, abundante de presença, abundante de graça. Mas quem tem sede, venha. Esteja lá.